Fala rapaziada, tudo bem? Bom, aqui é novamente o professor Bruno, mais conhecido como Tarzan. E agora a gente vai iniciar a nossa aula de CTU Isto 2 voltada para o aparelho reprodutor masculino. Então vamos seguir aqui. Bom, de começo a gente já olha as diferenças referentes à meiose quando a gente fala do aparelho reprodutor masculino. Na foto aqui da direita, você está observando como é que é o processo de formação do gameta feminino, que a gente já viu, ou vai ver, né, na aula de reprodutor feminino. Então você tem aqui o processo de mitose acontecendo no ovogônio, e logo após ela sofre uma expressão gênica, em que ela se torna o tal do ovócito primário. Lembra que isso daí é antes do nascimento. Lembra que isso na embriologia é cobrado, em que você tem a meiose parada em prófase 1. É uma etapa que a gente chama de dictióteno. Na verdade, ela fica parada em diplóteno, né? Aí depois da puberdade, você já tem ali o ovócito 2 sendo formado e estacionado em metáfase 2, esperando o processo de fecundação. No universo masculino não tem essa não. Quanto mais espermatozoide fabricado, melhor. Então aqui é o seguinte, o mesmo processo, espermatogônia sofre mitose, aí vem espermatócito 1, isso é cobrado para você, tá? Por isso que eu já botei de primeiro aqui. Espermatócito 1, sofre meiose 1, espermatócito 2, que é o final da meiose 1, e aí quando você tem a meiose 2 terminada, você forma as espermátides, tá? Muito aluno vem me perguntar e fala assim, cara, por que o número N permanece após a meiose 2? É porque é o seguinte, gente. Aquele N ali da meiose 1, do espermatócito, ele está se referindo ao número de cromossomos. Mas aí quando você termina a meiose 2, o nome espermátide vem de cromátide. Então, você tem o cromossomo se dividindo em duas cromátides ali na final da meiose 2. Tá? Tudo isso que eu te falei agora é espermatogênese. Espermiogênese é quando, ainda no túbulo seminífero, a espermátide se diferencia em uma célula chamada espermatozoide. Então ela vai sofrer todo aquele processo de modificação da célula e formação do flagelo, né? Mas se a gente está falando aqui do processo masculino, a gente não pode deixar de falar um pouco da anatomia, né? Então você tem aqui, ó, cortado no meio, o bigolim do amigo, né? Então a gente tem aqui o pênis cortado no meio, e aí você tem o que chama mais atenção, né? É o corpo cavernoso que está em azul, que muita gente brinca e diz que parece os olhos de algum bicho, né? A uretra está mais abaixo ali, ó. Apesar de estar em inglês, né? Dá pra gente ver ali que a uretra está ali embaixo, protegida pelo corpo esponjoso, tá certo? E assim, mais visíveis assim, são a veia dorsal profunda do pênis, que fica mais, vamos botar assim, na região mais anterior do pênis, tá? E aí você tem aqui no testículo o músculo cremaster, que começa na região inguinal e vai descendo, se ramificando ao longo do testículo. É ele que faz o testículo subir e descer, né, de acordo com as temperaturas do ambiente. E aí você tem aquelas 7 camadas que formam, né, que protegem o testículo como um todo. Lembra que esse testículo um dia foi uma gônada que iria se tornar um ovário. Então, no processo de descida para formar o testículo, ela foi pegando todas as camadas que estavam protegendo ela até a região que a gente conhece aqui no escroto, tá? Então tem várias camadas, tá bom? Tem a fáscia, tem o músculo dartos, né, que acho que de repente vocês já viram, a própria pele, e aqui também, ó, a túnica vaginal, que a gente também chama de túnica vaginalis. E aí você tem aqui a fáscia interna espermática, tá bom? O próprio músculo cremaster, tá bom? E aí você tem, já aqui mostrando aqui, o epidídimo, a cabeça e o apêndice, tá? Mas assim, o que mais interessa pra gente aqui, tá, é a estrutura do epidídimo como um todo, tá bom? E aí, seguindo, deixando um pouco essa parte anatômica de lado, agora a gente olha o testículo como um todo.
Vamos lá. O que você está vendo aqui é o seguinte: o ducto deferente, tá? Ele está ficando bem próximo, né, daquele plexo de veias chamado de pampiniforme. Se você lembra ou já viu em alguma aula de anatomia. E ele está bem tangenciando também a cabeça do epidídimo, tá? Sem contar a artéria testicular que está descendo ali, tá bom? E aí você tem aqui os ductos eferentes. Isso confunde o aluno, tá? Ducto eferente é o que está migrando para o epidídimo. Ducto deferente é o que está lá em cima, tá? É o que está levando o líquido pré-espermático com os espermatozoides, tá bom? E aí você tem esse ducto eferente migrando a partir da rede testes, tá? Que está conectado diretamente com os túbulos seminíferos, tá bom? Que aqui está escrito aqui em cima lá, ductos seminíferos, tá bom? E aí toda essa camada aqui é formada de uma camada de tecido conjuntivo que a gente chama de septo, e ela separa os ductos seminíferos, tá certo? E aí está de novo mostrando a túnica vaginal, túnica albugínea, tá bom? Protegendo toda essa região aqui, tá? Bom, em resumo, os espermatozoides sofrem, quer dizer, são derivados da espermatogênese que acontece nas células dos tubos seminíferos, tá? A espermiogênese também ocorre nessa região, e o espermatozoide pronto, ele pode migrar direto para o epidídimo e de lá para o ducto deferente. Tá bom? Cada estrutura dessa eu julgo muito importante para a prova. Aqui tem uma foto um pouco melhor, um pouco mais nítida, em que você vê um corte de um túbulo seminífero. E no corte do túbulo seminífero, tu vê isso aqui, ó. Repara, mas numa parte externa, você tem as células de Leydig, tá? Que estão próximas de vasos sanguíneos também, tá bom? Lá dentro, você tem as espermatogônias, que eu não sei se você está reparando, mas estão mostrando ali um processo de meiose. Você vê ali um monte de cromossomo migrando, tá bom? E você vê ali em marrom representando a célula de Sertoli. Então, esses três atores aqui vão ser importantes na hora da fabricação do espermatozoide. Aqui já é uma visão um pouco mais aprofundada ali, né, do que eu te mostrei. E esse grande corte que chama atenção aqui é o lúmen do túbulo seminífero, tá? Então é o mesmo processo que está acontecendo lá, só que você está vendo agora as camadas referentes à espermatogônia. A espermatogônia é essa primeira aqui, ó. A primeira célula que está próxima à célula de Leydig, tá? Ela está representada ali, ó, bem cortical, ou seja, bem na periferia do corte do túbulo seminífero. É a espermatogônia. Conforme vai migrando para o centro do lúmen, você começa a ver espermatócito primário, é porque está em inglês, tá? Mas tá, espermatócito primário, espermatócito secundário, espermátide, até formar o espermatozoide. Tudo que a gente viu ali na espermatogênese está acontecendo ali, tá certo? E aí você tem aqui, ó, tem várias células que estão naquela região do septo ali, tá? Entre os túbulos seminíferos. Tem até a célula de defesa ali também envolvida, célula sanguínea e por aí vai. Então vamos lá. Mais o desenho aqui, só com um desenho já mais histológico, tá bom? E aí você vê aqui, ó, túnica albugínea, tá vendo? E ela está circundada ali por vasos sanguíneos e os túbulos seminíferos naquela região ali que está apontando, tá? Essa foto é um pouco difícil de ver, mas essa daqui eu lembro que já apareceu em prova para mim. Prova e também no dia a dia ali do laboratório, tá? De novo, o túbulo seminífero dá para ver bem, né? Ele é essa redoma aí, tá até destacado ali o diâmetro dele. Tem a lâmina própria e as células de Leydig do lado de fora, ou seja, no septo ali, onde tem os túbulos seminíferos. E aí é o seguinte, olha só. Só com um pouquinho de erro aqui, mas vamos ler aqui. As células de Leydig se encontram ali no lado de fora, né?
Nessa região que a gente conhece como estroma, que eu falei que é um tecido conjuntivo, é um tecido conjuntivo frouxo, tá? E ele é muito vascularizado. Tem que ser muito vascularizado, gente, porque tu está produzindo muita célula ali, tá? É para receber muito nutriente, muito oxigênio e também os hormônios de FSH e LH. Por isso que essa região é muito vascularizada. E o tecido conjuntivo não pode ser denso, senão isso pode retirar a flexibilidade do local. Lembra que tecido conjuntivo frouxo, ele tem uma quantidade de colágeno um pouco menor, tá bom? E aí, bom, como eu já disse, você tem ali essa região em que tem a produção de testosterona e também a maturação dos espermatozoides, tá? E aí, mais uma lâmina aqui para você entender. Estou deixando aqui só para você estudar. E aí, vamos começar. O que são as células de Sertoli, tá? A célula de Sertoli, ela é muito importante. Primeiro, é ela que vai garantir que a testosterona produzida fique mais em evidência ali para se ligar com a célula chamada espermatogônia. E assim, entenda que testosterona é um dos grandes estimuladores da espermatogênese humana. Só que você precisa manter a testosterona mais, assim, aumentar a superfície de contato para ela se ligar com mais facilidade ao espermatogônio, tá bom? Então, essa proteína ABP que a gente vai falar aqui, ela vai servir para esse fim. Não tão importante agora, você tem a secreção do fator inibitório mülleriano, tá? É porque, gente, é o seguinte, quando você tem a formação do bebê, do embrião, tá? O cromossomo Y, que se encontra no sexo masculino, ele começa a promover a produção de hormônios, tá? Que facilitam o processo de masculinização do bebê, tá? Além da testosterona, você também tem esse fator inibitório mülleriano, tá? Ele não vai deixar algumas estruturas do corpo, que seria o corpo masculino, né, para se tornar feminino. Então, assim, trompas, a região do útero, o ovário, tudo isso é inibido justamente para você começar a formar ducto deferente, formar vesícula seminal e por aí mais, tá bom? Aí eu já tinha explicado aqui para vocês como é que funciona a espermatogênese, tá bom? Mais uma gravura mostrando a espermatogênese, para a gente entender. E aí olha o que acontece aqui, agora que é importante. A espermatogênese já aconteceu, eu deixei aqueles gráficos, aquelas fotos ali, só para você relembrar a espermatogênese. Para você entender aqui a espermiogênese, tá? De novo, espermiogênese acontece no túbulo seminífero, tá? E aí você tem uma célula comum, que é a espermátide, que é essa primeira célula aqui, e ela está começando a sofrer modificações. Repara naquele grânulo acrossômico ali. Aquilo ali, gente, é derivado do complexo de Golgi. Tanto que o autor da foto deixou o Golgi próximo ali. Esse grânulo acrossômico, ele vai sofrer uma modificação na organela para começar a envolver o núcleo. E entenda que a partir do núcleo, as fibras de microtúbulos já estão se organizando para formar um flagelo ali embaixo. Você já consegue ver a formação do flagelo ali embaixo, tá vendo? O núcleo começa a ficar mais ovalado, assim como a célula como um todo. É como se alguém estivesse puxando a célula para baixo, em direção ao flagelo, tá? E aí você tem o acrossoma crescendo ao entorno do núcleo e a formação da peça intermediária. O que é isso? São regiões ricas em mitocôndrias. Se dá para você ver a mitocôndria aqui em vermelhinho, né? Elas estão bem próximas ao flagelo, justamente já para prover o ATP necessário para ter a mobilização do flagelo, tá? Essas mitocôndrias precisam ser alimentadas com glicose, frutose, tá? Citrato. Então, o líquido espermático vai servir para essa nutrição. O que sobrou de corpo residual é descartado e finalmente você tem um espermatozoide pronto. Olha o acrossoma aqui envolvendo bonitinho aqui o núcleo que está em roxo, né, mais ou menos.
as mitocôndrias na peça intermediária e uma grande peça principal que a gente chama de flagelo. Tá vendo? Você repara pelo micrômetro ali, né? Que o flagelo é bem maior do que a peça intermediária e a cabeça. Entendeu? É para facilitar vamos botar assim, o nado, né? Do espermatozoide ao longo do útero até encontrar um ovócito secundário ali na região da tuba uterina. Foi? Bom, para aprofundar levemente aqui, vamos entender a função dos hormônios. Acompanha aqui. Células de Leydig. A função delas é receber o hormônio LH, que está aqui, ó. Veio lá da hipófise. O hormônio LH, ele vai ativar a proteína G, tá bom? Que eu acho que já foi falado em alguma aula de Funbi para vocês, tá bom? E aí, quando você tem a ativação da célula G, você vai ativar essa enzima adenililciclase, que eu acho que não é necessário gravar agora, porque essa é coisa mais de farmacologia, tá? Mas entenda que você ativou uma célula G e isso ativou a síntese de novas proteínas, tudo bem? E essas proteínas podem se tornar enzimas que vão converter o colesterol, por algumas reações químicas, a testosterona e um outro hormônio que não está aparecendo aí, que é o DHT, que é dihidrotestosterona. A galera aí da maromba aí sabe o que é DHT, porque é uma testosterona mais potente, tá bom? Bom, testosterona produzida na célula de Leydig, ela vai passar aqui, ó, pela lâmina própria, vai passar pela barreira e chegar aonde está a célula Sertoli. Olha como é que o autor da foto teve cuidado de botar até espermatogônia aqui do lado, tá vendo? Vamos entender agora. Testosterona está agora no lúmen. Aqui, ó, repara, ó. Testosterona que estava em verde ali, ó, está no lúmen, ou seja, está no meio do tubo seminífero, está perdida lá. Qual é a função da célula de Sertoli agora? De novo, hormônio FSH se liga no seu receptor, que também é a proteína G. O FSH que veio da hipófise vai ativar também uma proteína G, tá? Que você percebe a mesma coisa que aconteceu na célula de Leydig. Ativa uma PKA, que é uma proteína quinase, tá bom? A proteína quinase tem esse nome porque vai fosforilando outras proteínas, até ativar a expressão gênica, ou seja, a ativação de genes que vão promover a formação de algumas proteínas, incluindo essa enzima aromatase. O que a aromatase faz? Pega o resíduo de testosterona e converte em estrogênio. Entendeu? Só que o estrogênio promove de novo a produção de enzimas para formar testosterona de novo. É um feedback positivo, né? Mas o que interessa pra gente é essa ABP aqui, tá? Do inglês, tá em inglês aqui, né? Então, do inglês, ABP significa proteína ancoradora ou ligadora de andrógenos, tá? Ela está se referindo, na verdade, ao hormônio testosterona. Essa ABP, ela vai se prender à testosterona, entendeu? Só que olha quem está do lado da célula de Sertoli, que é essa célula grandona aí que a gente está falando. A espermatogônia ali embaixo no vídeo. Então, a ABP fica presa à membrana da célula de Sertoli. E a ABP é como se fosse um ímã. Ela está sugando, vamos botar assim, né? É meio feio falar assim, mas é como se a ABP estivesse sugando a testosterona e isso facilita o contato da testosterona com a espermatogônia, justamente para promover e facilitar o processo de espermatogênese. Sacou? E aí, tem que ter uma questãozinha, né? Vamos lá. Explique como funciona. Cara, isso aqui, quem deu, se eu não me engano, foi a Bianca. Então a Bianca tem umas questões assim bem discursivas, bem para você debater, discutir, explicar o que ela quer de fato, tá? Então vamos lá. Explique como funciona a relação entre as células de Sertoli e Leydig na espermatogênese. É literalmente o que a gente viu até agora, tá? Tá envolvendo tudo aí. Então vamos lá, vamos explicar. Explicação, gente, tem início, meio e fim. Então vamos lá. Como é que é o início? Bom, a célula de Sertoli, vamos lá, o início na verdade é o seguinte. Quando o menino está na puberdade, não vai falar homem, né? Mas quando o menino está na puberdade, há a secreção de FSH e LH.
Esse é um ponto. Esses dois hormônios hipofisários estimularão, respectivamente, a célula de Sertoli e de Leydig no túbulo seminífero. A célula de Sertoli, por meio do FSH, irá estimular a secreção na membrana de uma proteína ligadora de andrógenos, chamada de ABP. Pronto. E a Leydig, o que tem a ver? A Leydig é uma célula que, por meio do estímulo do hormônio LH, toda vez que você falar hormônio, fala estímulo, tá? O estímulo do hormônio LH, a Leydig promoverá, né, a secreção, nunca fala que vai lançar, jogar, secreção do hormônio testosterona, que por sua vez, já estou fazendo o link aqui, né, que por sua vez irá se ligar à proteína ABP da membrana da célula de Sertoli. E isso garantirá o maior contato da testosterona com a espermatogônia no lúmen testicular, promovendo assim a espermatogênese. Pronto, não tem que o professor reclamar. Eu expliquei o início, o meio foi desenvolvendo e o fim, que é a espermatogênese. Foi, gente? Mas, assim, seria interessante você tentar responder da sua forma, tá bom? Para treinar. E aí, vamos lá. Formei o espermatozoide, que pode ser cobrado para você, só para recapitular. Cabeça tem acrossome e núcleo, cauda tem o colo, peça intermediária, peça principal e terminal, tá bom? Tudo isso aí, gente, já é a cauda, tá? E você tem uma região chamada de coio ali, que é tipo o pescoço, entre a cabeça e a cauda, tá bom? E aí a parte histológica também, tá? Eu sei que é difícil, gente, ver isso aqui, não é fácil, mas por isso que é interessante você não faltar a aula prática, tá bom? Para você pegar o feeling da coisa, tá bom? Mas vamos lá, aqui eu peguei um tecido da bexiga, não sei se foi dado para você, mas na minha época foi. Então vamos lá. Corte histológico da bexiga. Na mucosa você encontra o epitélio misto, polimorfo, que eu nunca vi com esses nomes, transição, aí sim. Epitélio de transição, é aquele tecido epitelial que pode esticar. Claro, a bexiga pode ganhar um volume absurdo, então ela pode esticar, tá certo? O 2 ali, ó, tá vendo aqui, ó? É a lâmina própria, tecido epitelial de transição, lâmina própria, tá certo? Lâmina própria, gente, entenda que é tipo um tecido conjuntivo do órgão, próprio do órgão, tá certo? Aí fica mais fácil. Aí você tem a camada muscular lisa, que tá bem aqui, ó. A lisa, gente, tu vê assim, ó, ela não tem parte nenhuma estriada, tá vendo? É liso, é um monte de célula junta ali, tá vendo? E aí quando você vai em 3, quer dizer, em 4, né? Você tem a musculatura longitudinal interna e externa, tá vendo? Só que como disse aqui na foto, tá mal direcionado, tá certo? Então não dá para ver direito não. E a serosa, que é a setinha curta, que é a última camada ali, ou seja, já é a parte externa da bexiga, entendeu? A 1 já é a parte interna, é o lúmen da bexiga, tá certo? E assim, entenda que esse tecido, esse órgão, na verdade, ele tem que ter camada muscular, né, gente? Incluindo aquele músculo detrusor, né, que vai servir para contrair a bexiga, para você ter o processo de micção, tá? Ducto deferente. Primeira coisa, epitélio pseudoestratificado colunar estereociliado, tá bom? Eu sei que você já ouviu falar desse cara em outro lugar, em outra aula, tá bom? E aí é o seguinte, esse epitélio pseudoestratificado colunar estereociliado, ele ajuda, né, justamente no processo para levar, né, o líquido pré-espermático e os espermatozoides, tá vendo? Então, se a gente cortar aqui o ducto, você tem uma camada longitudinal interna, tá vendo? Você tem uma camada muscular circular, tudo músculo liso.
e a longitudinal externa. Tudo para ir migrando, né? Como se, eu tenho medo de falar isso, mas é como se fosse um peristaltismo, tá? Como se fosse. E isso vai levando, né, justamente o líquido pré-espermático em direção à primeira vesícula, que é seminal, que está aqui, ó. Gente, a vesícula seminal, ela tem a função de liberar tanto citrato quanto frutose e também uma secreção que é lipídica, que é a que a gente chama de substância adesiva, tá? Que é o que faz o esperma, assim, grudar, né, em certas regiões, como por exemplo no canal vaginal, tá bom? Bom, e aí você tem o seguinte, ó, você tem um epitélio cilíndrico envolvendo ali a mucosa, ou seja, a parte mais interna do lúmen da vesícula seminal, tá bom? Tem um músculo liso para cuidar da secreção da vesícula, tá certo? Além de tecido conjuntivos, vasos sanguíneos, né, nervos e por aí vai, tá bom? E tem a prostaglandina também, que é uma proteína inflamatória, mas ela tem a ver aqui com algumas neutralizações no pH, quer dizer, desculpa, no local vaginal, tá? Agora a próstata, ela é muito importante nessa secreção do esperma. O esperma, gente, é uma mistura da secreção da vesícula seminal com da próstata. A próstata libera bicarbonato, tá? Principalmente bicarbonato no esperma, que é para o pH ficar ali mais ou menos ali básico, entendeu? Por quê? Porque o pH vaginal é ácido. Isso pode matar o espermatozoide, sacou? A gente tem o PSA, né? Que eu acho que você já deve ter escutado algum homem de meia idade conversar sobre isso. É um grande temor aí do homem, né? A hipertrofia maligna da próstata, ela pode pressionar ali a uretra, e aí você tem que tomar alguns até beta-bloqueadores aí, né? Para o cara voltar a ter uma micção saudável, tudo mais. Foi? E na próstata você tem uma camada fibromuscular, estroma fibromuscular e parênquima glandular, que é para secretar o bicarbonato, justamente nessa região. E esse PSA em alta indica que as células da próstata estão começando a migrar para o sangue juntamente com esse antígeno específico, né? Que aí pode ser um indicador de câncer prostático, tá bom? Bom, e aí mais um desenho aqui, né, para a gente entender do que é formado ali a região da próstata, a parte histológica, e aí um corte aqui do pênis, tá bom? Bom, o que você tem aqui? Saiu com um pouco de erro aqui durante a gravação, mas dá para eu conversar aqui com vocês, tá? Essa região aqui, acho que essa gravura está melhor. Vamos lá. Acho que eu já mostrei para vocês do que é, só para relembrar aqui, né, do que é formado o corte transversal do pênis, tá? E aí você tem a artéria dorsal, né? Tem a túnica albugínea, você tem aqui a uretra do homem, tá certo? Tem as arteríolas, que seriam mais ou menos o olho ali do monstrinho, né? Envolvidos pelo corpo cavernoso, tá? Esse desenho aqui, na verdade, é um corte histológico. Ele está te mostrando uma gravura mais fidedigna, né? Tanto da uretra quanto do corpo cavernoso ali que envolve as arteríolas, tá? Bom, é claro que é interessante a gente falar que quando você tem ali o sangue migrando pelas artérias do pênis, você começa a ter um aprisionamento desse sangue pelas células do corpo cavernoso. Isso prende o sangue naquela região. Isso, mais a túnica albugínea, que é um pouco rígida, garantem a ereção do pênis, tá? Porque está rico em sangue. Aí você dilata mais a artéria, você tem um sangue mais preso naquela região. Só que isso pode comprimir um pouco a uretra, entendeu? Bom, e aí vamos lá. Aqui também é um desenho interessante, que aqui você está mostrando aqui a bexiga, nesse plano aqui mais superior, tá? A próstata logo em seguida,
né? Seguida ali do esfíncter da bexiga. E aí você tem aí já ali, ó, as diversas partes da uretra do homem, tá certo? Que também pode ser cobrado para você. E essas partes da uretra aqui, a gente pode conversar aqui com vocês, tá bom? Que é uma parte que foi bem cobrada aí. Vamos lá. Bom, ali na região prostática, você tem o epitélio pseudoestratificado, tá bom? Bom, quando você encontra a região membranosa, é colunar pseudoestratificado ainda, tá? Só que nessa região, você já tem ali uma secreção de um muco naquela região, tá? E finalmente a parte navicular da glande, que é aqui, ó. É bem aquela parte um pouco mais alargada ali da uretra. A uretra é esse canal aqui, bem no meio do corte do pênis, e a fossa navicular fica bem ali, próxima à parte mais distal do pênis. Tá certo? Bom, gente, isso foi a sua aula de Cito Isto 2, envolvendo aí uma parte masculina, tá? Em matérias mais à frente, em aulas mais à frente, a gente vai começar a resolver só questão com vocês, para vocês mandarem bem na prova. Tá bom, galera? Então, um forte abraço, fique com Deus.